Salve, improváveis! Tudo certo com vocês? Robson aqui para mais um vídeo, então. E hoje a gente vai falar sobre o que são airdrops, né? Como vocês viram na chamada do vídeo aí, na nossa thumbnail, né? A gente colocou cripto de graça, né? E um ponto de interrogação. Por que isso? Antes de vocês me xingarem aí, tá? Dizendo que eu só usei isso para gerar clickbait, eu quero que vocês saibam que isso é verdade, tá? E a gente vai entender agora o passo a passo de como isso funciona, do porquê dos projetos darem esses tokens, né, de graça para as pessoas, para os usuários, né, dos projetos em si, o porquê que eles fazem isso, por que que é bom para o projeto, por que que é bom para o usuário, né, e todas as características dos airdrops, né, por que que eles acontecem, que tipos existem, como que a gente faz para poder conseguir ganhar, né, esses airdrops. Então a gente vai agora num passo a passo aqui para a gente poder aprender um pouco sobre esse universo de airdrop. É uma das coisas mais faladas do mundo cripto aí, né? Tem bastante usuários interagindo com programas novos, com aplicativos para tentar caçar, né, entre aspas, essas recompensas, né, de airdrop. Então a gente vai passar um passo a passo agora aqui para a gente poder entender melhor o que é, como funciona. Então, se tu chegou agora aqui no canal, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que pelo menos 2 a 3 vezes por semana a gente está passando aqui com um vídeo novo. Geralmente são vídeos tutoriais, vídeos passo a passo, explicativos, né? Explicando o que que é cada coisa do mundo cripto. Então, principalmente você que é iniciante, tá querendo aprender mais sobre cripto, sobre todo esse universo, já segue a gente aí, já ativa o sininho, deixa o like aqui, compartilha com aquele teu amigo que também está querendo entender mais sobre criptomoedas e sobre esse universo, né? E então vamos cair para dentro aqui. Então a gente começa com o que são airdrops, né? Beleza, então o que são os airdrops, né? Eles são distribuições gratuitas de tokens feitas por projetos. Então o que que significa o airdrop? Literalmente traduzindo do inglês para o português, né? Airdrop significa lançamento aéreo. Tá, Rob, mas o que que tem a ver lançamento aéreo com token, com criptomoeda, com esse universo que a gente está inserido? Então, esse lançamento aéreo ele vem por causa que é como se fossem os tokens caindo do céu, né? Vocês vão ver por aí muito disso no mercado cripto, né? O pessoal acaba usando um paraquedas para simbolizar, né, a questão ali dos airdrops, de ganho de airdrop e tudo mais, justamente porque são tokens, né, que a gente ganha como se eles estivessem caindo do céu, né? Então, por isso essa analogia, né, de lançamento aéreo, essa analogia que o pessoal faz com paraquedas, né, com esse tipo de coisa, é justamente por causa desse tipo, né, de distribuição que eles fazem, que é como se caíssem uns tokens, vamos dizer assim, do céu, né, na nossa carteira, mas na verdade a gente teve todo um trabalho ali por trás, né, então, entre aspas, não é bem de graça assim, né, muitas vezes tu vai precisar despender de tempo, muitas vezes tu vai precisar despender de um pouco de capital para deixar travado num aplicativo novo, né, para fazer testes desse aplicativo. Então a gente vai aqui no passo a passo agora entendendo um pouquinho melhor como é que funciona e como é que a gente pode fazer para ganhar esses airdrops, né? Então, o que acontece? Qual que é o objetivo, né, dos projetos em dar tokens de graça para as pessoas que estão usando? Fazendo isso, eles conseguem divulgar o projeto, né? Porque muitas pessoas ficam sabendo que aquele projeto pode ser que tenha um airdrop, né? Nunca é garantido, tá? Que fique bem claro isso. Não existe airdrop garantido. É sempre uma caça que a gente faz para possivelmente ter acesso a uma recompensa que pode ou não acontecer. Então, a gente sempre tem que ter ciência disso, que pode ser que muitas vezes a gente vai despender de bastante tempo, bastante dinheiro, e muitas vezes a gente não vai ficar elegível. Mas também vão ter vezes que a gente vai ficar e essas vezes que a gente ficar elegível, a gente vai compensar os valores que a gente, né, acabou deixando ali de ganhar, talvez em algum que a gente não foi elegível. Então, por que que isso é bom, né, para o projeto? Porque eles conseguem divulgar, né, o projeto deles, o pessoal acaba fazendo muitas quests, às vezes de X, de redes sociais, né, acaba divulgando bastante esse projeto que está farmando, né, eles acabam criando uma comunidade, né, que é uma das coisas mais importantes no mundo cripto, é tu ter uma comunidade forte. Então, quando tu pretende lançar um airdrop e os usuários, eles acabam sabendo, vamos dizer assim, que tem essa chance de airdrop, muita gente começa a migrar para aquele protocolo para poder fazer essa caça, né? Para mais ali na frente, talvez ter uma chance de ganhar algum token naquele projeto.
Então, também serve para eles poderem testar a usabilidade daquele aplicativo, se ele vai travar, como é que vai ser a questão super, de superlotação, por exemplo, de usuários, se a rede deles vai aguentar essa demanda altíssima que vai vir por causa desse pessoal que vai estar indo para poder farmar os airdrops. Então, não deixa de ser um teste de funcionalidade e um teste de força ali também para o projeto, para saber se ele vai conseguir ou não aguentar toda aquela demanda, né, que vai ter ali no protocolo naquele momento que o pessoal estiver farmando, né? Até para depois eles poderem corrigir isso, caso haja algum problema, e depois quando sair, no caso, né, o token principal ali, quando eles tiverem a rede mainnet ou coisas assim, eles consigam ajustar para que, né, a rede depois, a blockchain, consegue rodar lisa, né? Então, quais são os tipos, né, básicos que a gente tem de airdrop? A gente tem vários, na verdade, tá? Mas aqui eu só dei uma pincelada por cima para a gente ter uma ideia de como é que são os mais conhecidos do mercado, né? Então, a gente tem os airdrops que são considerados, entre aspas, automáticos, que são o quê? São quando, por exemplo, eu tenho um token de uma moeda e eu boto ele em stake. E esse stake que eu fiz dessa moeda, por eu estar pegando essa moeda e estar travando ela e não estar dando possibilidade de vender para que isso faça com que o preço dela possa cair e tudo mais, eu também contribuo com a segurança daquele projeto quando eu faço o stake de determinada moeda. Então, muitos projetos fazem o quê? Eles pegam, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, tá? O token TIA, por exemplo, ou o token PIFE, eles fazem o quê? Eles deixam esses tokens em stake, né? E eles fazem parcerias com outros projetos que estão para lançar, e esses projetos, eles acabam recompensando com airdrop esses usuários que tinham esses determinados tokens em stake. Então, muitas vezes, só por tu comprar uma moeda, em vez de tu vender ela ali na frente ou coisa do tipo, tu colocar ela em stake, tu pode ali na frente ganhar um airdrop só por ter feito isso, sabe? Então, bem, é um dos mais tranquilos, sabe? Um dos mais básicos, é esse de ser holder de um projeto e stakear a moeda para que tu possa contribuir com a segurança daquele protocolo, né? Então a gente tem também os airdrops de tarefas, que geralmente são de redes testnet, que daí são redes que eles ainda estão fazendo testes antes de lançarem a rede principal, né, que se chama mainnet. Então, quando eles estão fazendo essa rede testnet, eles gostariam que os usuários utilizassem aquela rede ali ao máximo para eles poderem testar e ver se tem algum problema que eles possam corrigir antes deles lançarem a rede mainnet, né? Então, faz muito sentido para eles terem essa demanda de usuários que estão ali, né, testando o aplicativo, para que ali na frente, se houver algum problema, eles consigam resolver antes de lançar, né, a rede principal, que é a mainnet. Então, outras coisas que também acontecem nesse meio são as tarefas de Twitter. A gente tem bastante airdrop que utiliza o protocolo da Galaxy, né, ou Tract também, que eles são sites de tarefas, onde tu entra lá e faz as tarefas que estão delimitadas de cada projeto, e pode ser que ali na frente aquele projeto ele pegue os dados, né, da carteira das pessoas que interagiram com aquelas tarefas que estavam lá, e eles utilizem essas carteiras para poder dar um airdrop futuro, porque as pessoas interagiram com o protocolo deles, né? E então vão receber uma recompensa por terem sido adotantes, vamos dizer assim, né? Da rede deles, do aplicativo, enfim, do produto que eles têm, né? Para oferecer. Por que que os projetos eles dão, então, né? Essas criptomoedas? Por quê? Porque para eles faz bem para o marketing e para o engajamento do projeto. Por quê? Porque imagina quanto felizes não ficam essas pessoas se elas ganham um airdrop bom, por exemplo. Elas vão sair falando para todo mundo, né? Deus e todo mundo, que aquele aplicativo é maravilhoso, que aquela blockchain ali que ele está usando é a pica das galáxias. Por quê? Porque ele ganhou um airdrop bom. Quando todo mundo está com dinheiro no bolso, né? Ninguém está mal-humorado. Então, eles utilizam bastante disso para poder gerar marketing e engajamento, né? E funciona muito bem, inclusive. Outra coisa que faz bem para os projetos é que eles conseguem ter um crescimento da base de usuários deles. Porque muitas vezes, sem tu ter o airdrop, né, sem tu pelo menos dar indícios que tu vai fazer algum airdrop, a tua rede ela fica meio obsoleta, porque
como existem muitas redes hoje, muitos aplicativos, muita coisa no mundo cripto, tu precisa ter um diferencial, tu precisa ter alguma coisa que faça sentido para os usuários, para eles migrarem para essa tua rede, para esse teu aplicativo, para poder fazer uso. Então eles usam essa técnica, né, do airdrop para justamente sugar esse engajamento para esse aplicativo, para essa blockchain, para esse produto que eles têm para oferecer. Outra coisa que eles também fazem, né, é incentivo à liquidez e os testes em redes, né, que foi o que a gente falou ali no slide anterior até, né, que eles fazem esses testes em massa para poder ver até quanto que aquela rede, aquele produto, aquele protocolo, ele vai aguentar. Porque vem uma demanda altíssima, geralmente, quando um protocolo ele dá indícios, né, ele deixa meio em aberto se vai fazer o, o airdrop da moeda deles ou não, né? Então isso atrai uma demanda gigantesca que faz muito bem até para a rede deles, né, para o produto, para poder testar e ver até quanto aquele produto vai aguentar sem travamento, sem dar nenhum tipo de problema, né? Então, aqui eu deixei alguns exemplos reais, né, de airdrops que deram certos. Esses airdrops aqui foram muito famosos, né? Até pessoas dos ciclos anteriores que ganharam. Se alguém estiver assistindo o vídeo aqui, deixa aqui embaixo nos comentários aí como é que foi, quanto que ganhou, se foi bom ou não. Então, eu deixei alguns exemplos aqui que foram bem conhecidos no mercado, né? Que deixou muita gente feliz aí por ter farmado esses airdrops. Que foi quais? O da Uniswap, né? O da Uniswap foi um dos airdrops mais fáceis que já existiu. Quem pegou esse airdrop aqui ganhou pelo menos US$ 1.000. E o que tu precisava fazer para ganhar esse airdrop aqui era muito, mas muito básico. Era só tu ter usado o aplicativo e ter feito um swap lá dentro, que é o quê? É tu trocar um token pelo outro. Se tu tivesse usado o site deles e tivesse feito uma troca lá dentro do site de um token por outro, tu já era elegível para ganhar esse airdrop e tu podia ganhar aqui até no mínimo US$ 1.000 só por ter feito isso, né? Então, foi um airdrop muito bom, ficou muito famoso, né? Até hoje todo mundo fala, né, do airdrop da Uniswap, porque foi um airdrop muito bom mesmo e que gerou um grande engajamento aí para o pro protocolo, que até hoje é o líder do DeFi ali, né? Outro protocolo que também deu muito certo o airdrop foi o protocolo da Arbitrum. Esse já era um pouco mais complicado, né? Tinha algumas coisas um pouco mais detalhadas, tinham mais coisas a serem feitas, mas também foi um airdrop ali que pagou pelo menos US$ 1.200, né? Para a galera que começou lá no início, que testou a rede, né? Porque a Arbitrum ela é uma Layer 2, né? É uma segunda camada. Então, para o pessoal que usou lá atrás, quando a rede foi lançada, participou ali, fez transações, envios, né, testou a rede, acabou ganhando ali um belo de um airdrop ali de pelo menos US$ 1.200 na época, né? Agora, o mais recente, né, que a gente teve foi o da Hyperliquid, que foi o maior e melhor airdrop de 2025, né? E foi um dos melhores airdrops que já teve até hoje. Eu tenho até conhecidos ali, pessoal que eu conheço, que chegou a ganhar mais de R$ 1 milhão nesse airdrop. Era um airdrop um pouco mais difícil, né? Era um airdrop que era de Perpdex. Para quem não sabe, Perpdex é para quem faz trade, né? Compra e venda de ativos ali e tudo mais, long short, enfim. Era um pouco mais difícil de farmar. E quando esses airdrops eles têm um grau de dificuldade um pouco aumentada, isso acaba diminuindo bastante gente. Porque tem muita gente aqui no mercado cripto que não entende de trade, né? Que não sabe fazer long, fazer short, tem um pouco de medo, porque nesse caso, né, de farmar Perpdex, tu precisa colocar dinheiro real e pode ser que tu perca dinheiro, como pode ser que tu ganha, depende dos trades que tu fizer ali. Então é um pouquinho mais complicado, acaba reduzindo um pouco a demanda, só que eles costumam pagar muito bem, justamente por ser aplicativos que pouca gente faz, porque tem um determinado medo ali, né, de perder um determinado valor e tudo mais. Então eles acabam sendo um pouquinho mais difícil de fazer e eles acabam atraindo menos demanda. Só que essa menor demanda geralmente tem um valor muito bom para recompensar. Então eles acabam pagando muito bem e quem farma esse tipo de airdrop costuma ganhar uma bela grana aí. Então eu deixei alguns exemplos aqui, né? Que são exemplos de airdrops que a gente ainda tem que podem acontecer, né? Nos próximos tempos aí, que são alguns bem famosos também, que é a Backpack, né? Que ela também é um produto de Perpdex também, ela tem uma wallet, ela tem uma própria corretora, né, da Backpack,
Então aqui também tu pode farmar ela fazendo trade, fazendo swap, fazendo compra spot, utilizando a própria carteira cripto que eles têm, né? Então esse é um airdrop que ainda está em aberto. Se vocês quiserem pesquisar um pouco sobre, também aconselho vocês a farmarem. É um airdrop da rede Solana. E acredito que seja um airdrop que vai fazer bastante barulho aí na rede da Solana nos próximos tempos, que vai ser um airdrop que tá todo mundo esperando ser um belo de um airdrop aí. Outro airdrop que eu deixei em aberto aqui é o airdrop da linha. Esse é um dos mais famosos do mercado, já tem acho que uns 2 ou 3 anos que ele vem se enrolando, né? Ele vem tendo várias e várias tarefas a serem feitas. A linha ela também é uma segunda camada, então o pessoal que usou ela lá atrás, que fez transações, que enviou dinheiro para cá e para lá, que utilizou a rede ali, provavelmente quando sair o airdrop vai ter direito a uma bela fatia do bolo ali, né? Então, esse é um airdrop que eu farmei bastante também. Eu consegui ficar numa posição bem relevante até nos rankings que a gente tem informações por aí, né? Então, espero que esse airdrop também seja um airdrop que venha bem gordinho aí nos próximos tempos. E outro airdrop famoso também, que está bem falado aí, ele levantou um funding bem grande, se não me engano, foi 244 milhões de dólares, né? É o da Monad, que hoje ele tá só em testnet. Então hoje, se vocês quiserem farmar esse airdrop da Monad, vocês conseguem fazer isso tudo gratuitamente, pegando tokens Faucet, né, que não valem nada, que são só para fazer o teste da rede mesmo, e vocês conseguem farmar ela totalmente de graça. Acredito que já nos próximos meses, acredito que já vai ter a rede Mainnet, então talvez eles lancem o airdrop assim que finalizar a testnet, ou pode ser que eles prolonguem um pouco e eles lancem juntamente depois com as atualizações ali da mainnet, né? Pegando quem usou a testnet e quem pegou também e usou a mainnet deles. Então, são airdrops que eu acho que tem um bom futuro aí pela frente. São airdrops bem falados, né? Em todo o mercado cripto aí, em todo mundo que farma airdrop, em todo mundo que utiliza, né? Esse tipo de rede, de protocolo. Então, eu acredito que a gente tem aí nos próximos meses uns belos airdrops aí para receber ainda e que vão fazer muito barulho no mercado. Seguimos então. Aqui eu deixei então como a gente faz para participar, né, Rob? Como é que eu faço para participar desses airdrops, cara? Como é que isso aí funciona? Então, basicamente tu precisa criar uma carteira, né? Seja ela Rab ou MetaMask. Eu tenho até um vídeo no canal aqui que eu vou deixar no card final aí de como criar, né, a sua Rab Wallet do zero. Então, eu vou deixar no card final, se vocês querem ver depois como é que faz, vai estar aqui. A gente precisa interagir com o protocolo, né? Que nem eu falei ali, por exemplo, na Monad. Ela é uma rede. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode entrar lá, fazer swap na rede, fazer bridge, que é o quê? É mandar token dessa rede para uma outra rede, testnet, por exemplo. A gente pode montar pool de liquidez lá na Izumi Finance, por exemplo, que tu consegue pegar os tokens de teste da própria Monad, colocar lá para fazer uma pool de liquidez. Tu pode fazer mints na rede, pode entrar lá e fazer mints de NFTs, por exemplo. Então, tem várias coisas que tu pode ir fazendo e, e farmando, né, essa rede que ainda está em testnet. E assim, futuramente, pode ser que tu tenha direito aí a ganhar uns tokens, né, dessa rede quando ela for lançar o airdrop. Tá? Até me dizem aqui, caso vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês querem que eu venha talvez com outro vídeo depois passo a passo, mostrando como a gente faz para farmar, por exemplo, uma rede em específico aí, como a Monad, ou como é que a gente faz para fazer alguma coisa ali para farmar backpack. Fica a critério de vocês, caso vocês quiserem entender um pouco mais, saber como é que é o passo a passo, deixe nos comentários aqui que eu vou ler todos, vou responder para vocês. Se tiverem alguma dúvida também, podem deixar embaixo aí. Eu vou ler todos, vou responder. E aí fica para um próximo vídeo, quem sabe a gente fazer um passo a passo do zero de como farmar esse airdrop desde a testnet, né? Indo aplicativo por aplicativo, montando pool, fazendo swap, fazendo tudo que pode ser feito ali na rede, né? Para que a gente possa ser recompensado depois. Beleza? Então, outra coisa bem importante da gente sempre fazer, né? É seguir os projetos nas redes sociais. Por quê? Porque pode ser que isso valha também para alguma coisa, né? Eles sempre ficam de olho nisso.
Lá no Discord sempre vai ter uma aba lá que tu pode cadastrar o teu X, as tuas carteiras e tudo mais. Então eles fazem um levantamento de tudo que tu está interagindo com aquela determinada rede para depois saber quantos tokens, né, que tu vai ganhar a mais ou a menos, justamente pelo que tu tá fazendo ali dentro da rede, né? Então, uma coisa que eu costumo utilizar também é usar plataformas de tracking, né, como o airdrops.io, o DeFi Llama ou o Dep Radar, que são o quê? Esses sites tu consegue rastrear os aplicativos que estão surgindo e quanto esses aplicativos estão recebendo de funding, que é o quê? O funding, ele é o quanto dinheiro as empresas ou venture capitals, né, que são capitais de investimento de risco, eles estão colocando no projeto. Quanto maior for esse funding que aquele projeto está recebendo, maior a chance dele ter um airdrop bom. Por quê? Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele vai ter para distribuir depois, né? E quanto maiores forem os venture capitals ali, esse pessoal que está investindo no projeto, melhor. Por quê? Porque geralmente projetos grandes que investem uma boa grana nesses protocolos novos, eles já têm uma perspectiva de um valor alto ali para poder receber depois sobre aquele investimento que eles estão fazendo naquele projeto. Então, é uma coisa para a gente ficar sempre de olho, para a gente estar sempre olhando ali e procurando, né, os venture capitals ali de tier um 2 ficando sempre de olho. E também uma coisa que sempre faz bastante sentido é a gente olhar a quantidade de dólares que eles estão investindo ali, né? Porque ninguém investe de graça, né? Então, se o pessoal está colocando muita grana ali em determinado projeto, é porque sabem que ali na frente eles vão poder ter um retorno sobre aquele valor que está sendo investido ali. Então, isso pode brilhar nossos olhos ali para a gente poder achar uma rede, um aplicativo, um blockchain que foi lançada há pouco tempo, a gente pode começar a farmar ela desde o princípio para que a gente possa lá na frente ter um histórico grande, né, de transações, de swaps ali, de bridges, de seja do que for, né, que a rede ou o aplicativo se trata, e assim a gente consegue ter lá na frente uma alocação maior no airdrop por ser uns adopters, né, que eles falam, que é as pessoas que começam lá atrás quando o aplicativo recém foi lançado e tal. Então é aquela velha história, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, quanto antes a gente conseguir chegar, o aplicativo ele foi lançado há pouco tempo, quanto antes a gente conseguir fazer, melhor. Mais registros a gente vai ter na rede, mais transações a gente vai ter ali. Então, provavelmente maior vai ser o nosso airdrop no futuro, né? Então, aqui eu deixo umas dicas para vocês, tá? Para não cair em golpes. Por quê? Porque, como tudo na vida, eles sempre tentam dar uma forma de tirar dinheiro do pessoal, né? De dar algum tipo de golpe, de fazer alguma coisa que possa comprometer o usuário que está ali testando alguma coisa que muitas vezes é bem nova, que não tem muito tempo ainda, né? De mundo cripto, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que sempre ficar muito ligado, tá? Porque são coisas que podem fazer com que a gente perca todos os nossos fundos quando a gente está aí procurando um airdrop novo ou tentando, né, caçar alguma coisa ali para tentar receber uma recompensa futura, né? Então, o que que seria isso? Nunca, tá? Em hipótese alguma, se algum lugar te pedir, tu nunca faça isso, que é colocar a tua chave privada, tá? Por quê? Porque a tua chave privada é ela que dá acesso a todas as tuas moedas, né? Ela dá acesso a toda a tua carteira. Então, se algum lugar te pedir para colocar as 12 palavras, tu nunca coloca, tá? Porque essas palavras elas são somente tuas. Elas têm que estar em posse tua e ninguém precisa saber dessas palavras. Por quê? Porque com essas palavras tu vai conseguir movimentar todos os fundos que tiver naquela carteira. Então, se tu colocar 12 palavras em algum lugar que te pedir, que disser que tu precisa colocar tuas palavras para conseguir sacar teu airdrop ou alguma coisa assim, cara, foge disso aí, corre. Porque não é necessário, nunca foi pedido até hoje, nem nada, a chave privada para te conseguir fazer alguma coisa. Então, essa chave privada ela tem que ficar contigo, em tua posse, bem guardada de preferência, tá? Porque essa aqui é a tua chave do cadeado. Então, se tu entregar essa chave para alguém, essa pessoa pode abrir ali o teu cadeado e ter acesso a tudo que tu tem guardado ali no teu cofre, vamos dizer assim, tá? Então, muito cuidado com isso aí, nunca passe chave privada para ninguém, tá? Sempre
tenham uma atenção bem grande com isso, tá? Outra coisa, desconfie, tá? Se o airdrop ele pede um pagamento para te liberar o airdrop. Como assim? Vai ter algumas vezes que vai acontecer do pessoal te pedir para fazer uma doação, por exemplo, para te poder sacar o airdrop, tá? Já aconteceu casos que isso é real, tá? Eu não lembro agora qual foi o protocolo, se não me engano foi a ZK-Sync, mas eu lembro de um protocolo que ele acabou pedindo para o pessoal, meio que pediu não, ele meio que obrigou o pessoal a fazer uma doação para poder sacar o airdrop, tá? Tem que sempre que ter um determinado cuidado com isso, tá? Porque muitas vezes pode ser um golpe disfarçado ali também. Então a gente tem que ter bastante cuidado, verificar tudo para ver se é isso mesmo ou não, conversar com as comunidades que a gente faz parte, né? Com a própria equipe lá do projeto que tu tá farmando no X ou no Discord, né, para saber se isso é real ou não, para não ter um perigo de às vezes tu mandar um dinheiro ali e na verdade não era questão de airdrop nem nada, né? Era só um golpe disfarçado que vai fazer com que tu perca os teus fundos, né? Beleza, então outra coisa que a gente sempre precisa fazer é usar o site oficial do projeto. Tá, Rob, mas como é que eu faço para achar o site oficial do projeto? Cara, primeira coisa, nunca pesquisa no Google, tá? Nunca pesquisa no Google. Por quê? Porque o Google, ele tem aquele sistema que ele ranqueia melhor quem é patrocinado, né? Quem patrocina. Então, o que que o pessoal faz? Eles acabam pegando e criando um site exatamente igual ao original, e patrocinando e jogando ele para cima do próprio original. Então, muitas vezes tu vai botar lá alguma coisa que tu quer pesquisar no Google de um determinado protocolo cripto e a primeira pesquisa que vai aparecer ali é do golpe e não do próprio site real, que é o que tu precisaria usar, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu aconselho vocês a procurarem o site sempre no X, né? No X oficial do protocolo que vocês querem verificar, né? Até eu deixei aqui embaixo, ó, um exemplo, que por exemplo aqui, ó, a Babylon Foundation aqui, ó, ela tem o símbolozinho de verificado ali do lado, só que vocês não podem ir muito por esse verificado, tá? Porque tem golpista que compra o verificado do Twitter e eles acabam fazendo muitos golpes em cima disso, porque o pessoal acha que porque é verificado é real. Só que não, tem que ter um determinado cuidado com isso. Então eu aconselho vocês a estarem tendo aqui, ó, que nem eu tenho uma extensão aqui, ó, que é a extensão que eu uso é Pocket Universe, que vocês podem baixar ela na extensão do navegador de vocês, que ela vai mostrar isso aqui, ó. Ela vai mostrar esse OP, que é o quê? Quando aparecer esses dois indicadores aqui, podem ficar tranquilos que aquela página do Twitter ali, ela é oficial, tá? A própria extensão, ela já fez uma busca, né? E ela conseguiu definir quais que eram as contas que eram as originais do projeto ali, ou não. Nem sempre vai aparecer, tá? Nem sempre vai aparecer, nem todo projeto ela consegue identificar, mas os projetos mais conhecidos do mercado ali, que já tem um tempo maior, né, de mercado e tudo mais, ela vai indicar. Então, o ideal é sempre procurar no próprio Twitter ali, verificar, né, com pessoas também conhecidas de vocês, né, comunidades, para ver se aquele usuário ali, ele está correto, se tudo que está ali confere, porque muitas vezes eles clonam, né, o Twitter, né, eles mesmo criam uma página parecida ali, eles colocam um link ali que vai te pedir para conectar a carteira, e eles vão fazer um hack na tua carteira e vão esvaziar ela. Então tem que ter um determinado cuidado com isso, porque é uma coisa também bem recorrente que acontece aqui no mundo cripto, beleza? E a última coisa, cara, que eu digo para vocês aqui de segurança, tá? É criar uma carteira secundária só para isso, tá? Então, o que acontece? Eu também faço isso. A minha carteira de hold é uma, a carteira que eu farmo airdrop é outra, carteira que eu tenho pool é outra. Eu tenho elas todas separadas. Por quê? Porque é aquela velha história, nunca deixe todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se acontecer alguma coisa, tu não vai perder tudo, tu vai ter só uma parte do teu capital corrompida, né? Então a melhor coisa que tu pode fazer é sempre dividir e sempre ter vários cuidados aí para quando for interagir com protocolos novos, por exemplo, airdrops e tudo mais, usa sempre uma carteira ali um pouquinho mais nova, que tem pouquinho saldo,
ou até que nem tem saldo quando vai ser essa questão de test nets e tudo mais, que aí tu consegue ter uma tranquilidade um pouco maior, tu não vai ficar com aquele receio de, pode ser que isso aqui eu tome um hack aqui e perca meus fundos, então eu prefiro não mexer nisso. O ideal é sempre tu ter uma carteira secundária, para te sempre farmar os airdrops ali por aquela carteira, que ela vai ter um saldinho um pouco menor, que tu não vai ter tanto problema de se preocupar caso aconteça alguma coisa ali. Mas é só tu ter todos os cuidados que tu puder aí, que não tem erro, tá? Eu te digo que 99% dos golpes e hacks que acontecem no mundo cripto, ele é por autoconfiança demais. Às vezes a pessoa não confere uma coisa básica que deveria conferir, porque acha que, eu já sei, eu já estou aqui há bastante tempo, e então eu vou fazer rápido aqui e tá tudo certo. A maioria dos golpes que acontecem é por isso, por autoconfiança demais do usuário. Não que o hacker ele vai conseguir invadir teu computador e fazer tudo sozinho, não. Às vezes ele só deixa uma isca ali e ele está esperando o momento certo que tu vai morder. Então, a maioria dos hacks que eu vi, que eu acompanhei desde que eu comecei no mundo cripto até hoje, é mais por imprudência do que muitas vezes um hack mesmo de um usuário que invada o teu computador ou invada as tuas redes sociais ou coisas do tipo, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é só aumentar sempre o cuidado que vocês têm, conferir as coisas com calma, ter tranquilidade para fazer as coisas, não fazer nada correndo. Sempre que for farmar airdrop, mexer com pool, essas coisas, senta num lugar tranquilo, que não tenha muito barulho, que tu consiga fazer aquilo ali com calma, sem se estressar, porque se tu fizer correndo, o risco de tu fazer algum erro grave ali que pode te custar o saldo da carteira é bem grande. Então, tem que ter um pouquinho de tranquilidade, né? E de paciência para poder fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, por hoje seria isso, galera. Deixa aqui o meu agradecimento a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se quiserem, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal. Como eu falei, né, no início do vídeo, pelo menos 2 a 3 vezes por semana a gente passa por aqui com vídeo novo. Vai ter tutorial, vai ter a gente farmando airdrop ao vivo, vai ter um monte de coisa nova aí, segurança e tudo mais. A gente vai largando os vídeos aqui 2 a 3 vezes por semana. Se vocês têm alguma dica de conteúdo também, deixem aqui nos comentários que eu leio todos, respondo todo mundo que mandar mensagem aqui. Pelo tempo de vocês aí, do outro lado da tela, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus